2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Bem, queridos, eu quero falar sobre o sofisma sobre cura. Muito bem, o que é um sofisma? Um sofisma, segundo o dicionário, é um argumento ou um raciocínio. É por isso que aqui naquele texto está escrito raciocínio, tá? Porque o sofisma ele é um argumento, um raciocínio lógico, aparentemente lógico, mas na verdade ele é enganoso. É uma falácia. O raciocínio aparentemente válido, mas na realidade ele não é conclusivo, tá? É um argumento falso para induzir alguém ao erro, tá? Então, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, Paulo diz assim, ele aborda sobre os sofismas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então deixa eu perguntar uma coisa para você. Se eu falar para você assim, pão, manteiga e leite, o que você se lembra? Café da manhã. E se eu falar para você assim, pensamentos, raciocínios, tá? Pensamentos, raciocínios, sofismas e altivez. Onde se processa o raciocínio? Na mente. Onde se processa os sofismas? Na mente. Onde se processam as fortalezas? Na mente. Então, se eu digo para você pão, manteiga e leite, você diz assim, café da manhã. Se eu digo para você raciocínios, sofismas, fortalezas, o que você se lembra? Da mente. Então, o que é um sofisma? Você pode não saber o que é, mas é algo que se processa na mente. Então, existe sofisma sobre cura? Existe. O que é um sofisma sobre cura? É um argumento mental. Um argumento mental. Conselho também se manifesta na mente. Tá? Então vamos lá. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele abordou sobre os sofismas. Ele estava se referindo a quem? Se existem os sofismas, existe os sofistas. Quem eram os sofistas? Eram filósofos gregos, os sofistas. Então, o que os sofistas faziam? Os sofistas, filósofos gregos, faziam sofismas. Tá? E eu quero dizer para você que no quarto no quarto e quinto século antes de Cristo, tá? No quinto e quarto século antes de Cristo, os ensinos eram influenciados pelos filósofos e principalmente pelos sofistas. No período dos sofistas, tá? Grandes intelectuais, pensadores, cientistas se destacaram como sofistas. Dentre eles, Protágoras, que viveu de 480 a 410 a.C., Górgias, Hípias, Diéles e Demócrito. Esses homens foram sofistas. Esses camaradas faziam sofismas. E o que eu posso falar a respeito deles? Os sofistas se preocupavam em manejar minuciosamente a técnica do discurso. Então, através do discurso, tá, eles convenciam as pessoas daquilo que eles estavam discursando. Então, para eles, não interessava se o que ele estava falando era verdadeiro ou não. Ele queria convencer quem eles estavam falando. Tá? Essa é a técnica do sofisma. Tá? Então, os sofistas, eles trabalhavam com o discurso para trazer alguma coisa, não importa se é verdade ou não, mas para convencer a multidão daquilo que eles estavam falando. Assim, o que eles criavam? Eles criavam fortalezas mentais.
Então, os sofismas eram argumentos utilizados pelos adeptos dessa escola sofista, que não estava preocupado com a verdade da palavra de Deus. Não estavam preocupados com a verdade dos ensinos bíblicos. Mas eles queriam trazer argumentos para que as pessoas pudessem aceitar os seus argumentos. Tá? Então, irmãos, nós precisamos compreender que Paulo está dizendo o seguinte: nossas armas não são carnais. Se elas não são carnais, as nossas armas não são mentais. Mas as nossas armas são espirituais. E as armas espirituais, elas destroem fortalezas, sofismas e todo pensamento, raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, de cara, eu já quero dizer para você, tá? E futuramente a gente vai falar sobre isso. O que impede a cura? Depois eu vou colocar um monte de respostas para essa pergunta. Não hoje. O que impede a cura? A maior parte do impedimento para a cura são os sofismas. São pensamentos que nós temos na nossa cabeça. Tá? Que impede as pessoas de serem curadas. E eu tenho estudado e eu tenho lido, e uma coisa que eu tenho descoberto é que os não crentes, eles são mais fáceis de serem curados do que os crentes. Está entendendo? É mais fácil o não crente ser curado do que um crente. E por quê? Exatamente por causa disso. Porque os crentes têm muitos sofismas. E os não crentes não. Não tem. Então nós precisamos entender e estudar essas coisas. É por isso que eu estou trazendo isso hoje. Na pós-modernidade, hoje nós estamos vivendo a pós-modernidade. Nós temos visto um espírito operando contra a igreja. É o espírito do anticristo. E ele tem lutado contra a igreja. Tá? Mas ele conseguiu apanhar toda a sociedade numa teia chamada pós-modernidade. E essa pós-modernidade é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes, nas sociedades avançadas, quando, por convenção, se encerra o modernismo, que acabou em 1950. Então, de 1950 para cá, começou a pós-modernidade. E o que a gente está vendo na pós-modernidade? Na pós-modernidade, eles têm ensinado que tudo é relativo. Nada é absoluto, não existe verdade absoluta. E se não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. Então isso faz o quê? Isso destrói o princípio da palavra. E isso destrói os princípios que nós temos na palavra de Deus para receber cura e para aceitar cura. E nós temos vivido isso, irmãos. Ontem, eu abri o meu celular, e o meu celular, ele me dá algumas notícias. E ontem eu vi uma notícia que me deixou assim, eu fui deitar ontem pedindo misericórdia a Deus. Tá? Eu não preciso esconder isso, porque isso está nos jornais. Então, não precisa esconder. Mas o presidente nacional da Igreja Quadrangular, ele tem pregado, e as suas pregações têm sido que Ananias e Safira não existiram, Jó não existiu, é mito, tá? E Jesus mentiu quando ele disse, agora eu não me lembro, mas ele diz até que Jesus mentiu. Agora, está a maior confusão no meio evangélico aí com as colocações desse pastor. Se eu não me engano é Mário de Oliveira, que é deputado federal por Minas Gerais. Tá? Então, da onde saiu essa pregação? De onde saiu? Como ele prega sobre isso? Irmãos, isso são ensinos da pós-modernidade para descaracterizar a palavra de Deus.
Esse vídeo já está na mão de 15 mil pastores da Quadrangular, onde ele é o líder. Está a maior confusão lá. Isso é pós-modernidade, irmãos. Agora, nós não podemos andar na pós-modernidade. A pós-modernidade é caracterizada por mudança em todas as áreas da sociedade. Essa nova formatação tem sido feita através de questionamento, insatisfação, do desencantamento com as utopias e propostas de progresso da modernidade. Não há mais fé na ciência, não há fé nos líderes políticos, e nem tem mais fé nos líderes religiosos. Tá? Mas nós precisamos de quê? Nós precisamos de prevalecer na palavra de Deus. Amém? Então nós temos que tirar esse pensamento moderno, tá, da nossa cabeça, esse pensamento pós-moderno, e nos voltarmos para a palavra. Nós precisamos nos voltarmos para a palavra. Então por que nós não temos visto cura? Por causa dos sofismas que estão na nossa cabeça. E sem querer nós aceitamos. As escolas teológicas, grande parte das escolas teológicas aqui no Ocidente, hoje em dia os pastores, eles têm adotado os ensinos pós-modernos, principalmente a doutrina cessacionista, que eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Então isso faz o quê? Isso faz com que os alunos, tá, aprendam ensinos que não são corretos. Eu fui professor do seminário Batista, Teológico Batista aqui de Vitória, e eu fui diretor do seminário. Mas eu buscava a Deus e queria tudo que Deus tinha para mim. Eu fui a Brasília e lá eu fui batizado com o Espírito Santo. E quando eu voltei, eu chamei a liderança da denominação e eu disse para eles assim: olha, aqui está a minha carta de demissão do seminário. Aí o presidente da convenção disse para mim assim: não, fica no seminário, você está fazendo um bom trabalho no seminário. Eu falei: eu não posso ficar. Mas por que você não pode ficar? Eu não posso ficar porque o ensino que o seminário tem é um ensino tradicional. Eu não sou mais tradicional. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. A minha visão dos dons espirituais é outra. E se eu ficar aqui, eu vou ensinar isso. Não vai ficar bem. Ele disse: então é melhor você sair mesmo. E eu saí. Mas o que eu aprendi no seminário? Eu não aprendi que Jesus cura. Eu nunca aprendi no seminário a expulsar um demônio. Eu nunca aprendi no seminário que os dons espirituais são para hoje. Por quê? Porque a teologia que é ensinada lá é uma teologia cessacionista. O que significa isso? Significa que tudo cessou com os apóstolos. E agora nós vamos entrar nos sofismas. Eu vou falar sobre 3 sofismas hoje. Qual o primeiro deles? O primeiro deles é isso: o dom de cura cessou com os apóstolos. Alguém já ouviu isso? O dom de cura cessou com os apóstolos. Já ouviu isso? Isso é um sofisma. Isso é uma doutrina cessacionista. Houve uma cessão, acabou com os apóstolos. Dos apóstolos para cá não tem mais cura. A minha pergunta para você é o seguinte: isso é verdade ou é mentira? Então você não crê nisso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Irmãos, mas essa doutrina prevalece? Prevalece. Os seminários ensinam que a cura foi até os apóstolos. Tá? Isso é um sofisma. Então essa teologia cessacionista ensina que os dons espirituais, principalmente o dom de cura e a operação de milagres, cessaram com os apóstolos. Tá? Mas isso não é verdade. Como eu posso provar que não é verdade? Porque o problema é o seguinte: você crê que os dons são para hoje. Mas como eu posso provar biblicamente que os dons espirituais continuam na igreja hoje? Como eu posso provar isso? Então eu quero primeiro te ensinar a parte teológica, para você ter firmeza espiritual, para depois você ministrar a cura, crendo que Deus vai operar através da sua vida. Amém? Então Romanos 11, 29. Abre a tua Bíblia em Romanos 11, 29. Romanos 11, 29 diz o quê? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar para você. Os dons são eternos. Se quiser anotar, pode anotar. Se está acompanhando pelo aplicativo aí, está tudo no aplicativo lá no celular. Tá?
os dons são eternos. O que diz Romanos 11, 29? Na tradução revista e corrigida diz assim: os dons são sem arrependimento, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Repita comigo: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Vamos lá, aqui, ó. Lê como está aqui. Porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. O certo seria irrevogáveis, ou são sem arrependimento. O que significa isso? Significa que quando Deus dá um dom para alguém, ele não se arrepende. Posso ouvir amém, querido? Então olha para o seu irmão e diz assim: Deus não se arrepende de ter dado o que ele te deu. Fala para ele. Amém? Isso significa o quê? Deus não volta atrás, Deus não tira o dom. Amém? Glória a Deus. Então o dom é eterno. O que ele te deu, ele não te toma mais. Você que tira o brinquedo do seu filho. Dá e depois toma, quando ele faz alguma pirraça. Mas Deus não tira o dom, não. Tá? O que Deus te deu, ele te deu. Está entendendo? Então os dons de Deus são irrevogáveis. Então quando Deus dá um dom, ele não tira, irmãos. Tá? Agora, os dons são para quê? Para equipar a igreja. Os dons são para equipar a igreja. O dom não é para mim. O dom não é para você. O dom é para equipar a igreja. E se o dom é para equipar a igreja, tá? Eu pergunto para você, a igreja está na terra? Tá. A igreja precisa ser equipada? Precisa. A igreja precisa dos dons hoje? Precisa. Imagine uma igreja onde ninguém opere nos dons. Que igreja é essa? Não é igreja, vai fechar as portas. Então a igreja precisa de quê? Da manifestação dos dons. Então os dons terminaram com os apóstolos? Não, o dom é para equipar a igreja. E se o dom é para equipar a igreja, os dons continuam hoje. Deus continua dando dons e derramando dons à igreja, aos crentes hoje, para o exercício do ministério. Tá? Ai de nós, se Deus tivesse cessado os dons com os apóstolos. Tá? Então hoje, nós precisamos entender que Jesus continua dando os dons à igreja. Tá? O Espírito Santo continua dando os dons à igreja. Então os dons, as pessoas dizem que os dons acabaram com os apóstolos. Mas existe um erro, um sofisma nisso. Por quê? Porque os dons, eles não são para equipar os apóstolos. Guarda bem isso. Se os dons tivessem acabado com os apóstolos, é porque Deus teria dado os dons para equipar os apóstolos. Mas o dom não é para equipar os apóstolos. O dom é para equipar a igreja. Os apóstolos, os 12 de Jesus morreram, mas a igreja continua? Continua. Então Deus precisa continuar equipando a igreja hoje. Amém? Então, não podemos nunca aceitar essa ideia de que os dons acabaram com os apóstolos, porque os dons não são para equipar os apóstolos, os dons são para equipar a igreja. Amém? Então a igreja hoje precisa continuar sendo equipada com os dons espirituais. Amém? Glória a Deus. Então, para responder esse sofisma, nós temos esse versículo que diz que os dons são eternos. Agora, número 2, os dons são dados à igreja até a volta de Cristo. Eu quero que você leia comigo 1 Coríntios 1, 6 e 7. 1 Coríntios 1, 6 e 7. Os dons são dados à igreja até a volta de Cristo. Então vamos lá. 1 Coríntios 1, 6 e 7. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa esse versículo aqui. Tá? Vamos entender o que Paulo está falando aí. Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja em Corinto. Para a igreja em Corinto. Tá? Primeira coisa que ele diz. Tá? De maneira que nenhum dom vos falta.
Se os dons fossem somente para os apóstolos, eu pergunto para você, quantos apóstolos tinha em Corinto? Hã? Nenhum. 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 Esse versículo aqui me diz então que quem pensa que os dons eram somente para os apóstolos está totalmente errado. Porque Paulo está dizendo que a igreja de Corinto não faltava dom nenhum, a igreja tinha todos os dons lá dentro dela. E não tinha nenhum apóstolo lá. Quem operava esses dons? Os crentes, a igreja. Oh, glória a Deus. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Então, quem trabalhava os dons na igreja de Corinto eram os crentes de Corinto. Tá? E nenhum faltava. Ah, Jesus, que coisa boa. Uma igreja que tem todos os dons operando. Oh, glória a Deus. Agora, vamos fazer um parênteses aqui. A gente pensa melhor, a gente pensa que uma igreja que tem todos os dons funcionando é uma igreja perfeita. Agora eu vou dizer para você, a igreja de Corinto é a mais problemática de todas. Eles tinham todos os dons funcionando, mas era a igreja mais problemática de todas. Tinha de tudo lá dentro. Porque, irmãos, tem gente que às vezes a gente ouve cada irmão falando cada coisa a respeito da igreja, porque a igreja é isso. Outro dia alguém disse para mim, porque você fala que a Filadélfia é assim, mas a Filadélfia é isso e aquilo. Eu deixei de falar. Quando ele terminou de falar, eu falei, graças a Deus nós somos normais. Tá? Porque se nós fôssemos uma igreja a nível perfeita, irmãos, ninguém podia entrar aqui não. Tá? Ninguém podia entrar. Se fosse perfeita, ninguém podia entrar, porque todos nós somos imperfeitos. Tá? Mas graças a Deus que a igreja tinha todos os dons, tá? Mas a gente vê uma igreja que também tinha problema. Então, tem problema na Filadélfia aqui? Tem. Corinto também tinha. Amém? Está entendendo? Tinha. E tinha coisa pior lá dentro. Às vezes tinha alguém que diz assim, olha, tem pecado dentro da igreja, pastor, tem pecado dentro da igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Corinto também tinha, irmãos. Onde tem gente, tem. Onde tem gente, tem pecado. Tá? Agora eu quero dizer para você o seguinte, tem sempre 7.000 que não se dobraram a Baal. Tem sempre um povo santo. Tem sempre um povo com fome e sede de Deus. Tem sempre um povo que opera nos dons espirituais. Pode ter pecado do jeito que for, mas tem gente que opera nos dons espirituais dentro dessa igreja. Tem gente santa e que Deus faz a obra através deles. Amém? Então, irmão, se você quiser se santificar para Deus te usar, Ele vai te usar. Se quiser continuar no pecado ou viver no pecado, é problema seu, mas Deus vai usar aqueles que estão vivendo uma vida santa diante dele. Tá? E Deus não vai impedir o nosso ministério de santidade, o nosso ministério de ministrar na unção e nos dons, por sua causa de pecado, não. Não vai não. Vai não, nós vamos fluir. A igreja vai fluir nos dons. Amém? Glória a Deus. Nós temos que entender isso. Tá? Agora vamos lá. O que diz aqui o texto ainda? Vamos continuar dizendo. A Bíblia diz, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto o quê? Aguardais o quê? Enquanto vocês aguardam a revelação, a manifestação do Senhor Jesus. Quando é que que manifestação é essa? A volta de Jesus. Perfeito? Então veja bem, vocês, nenhum dom vos falta, enquanto vocês aguardam a manifestação do Senhor Jesus. Isso significa o quê? Isso significa que a igreja tem todos os dons e ela está trabalhando, operando nos dons até a volta de Cristo. Então os dons cessaram com os apóstolos? Não. Os dons devem ser manifestados dentro da igreja até a volta de Cristo. Glória a Deus.
Glória a Deus. Nós podemos ver as manifestações dos dons hoje? Podemos e vamos ver em nome de Jesus. Os dons são para hoje, os dons são para nós. Os dons são para ser usados até a volta de Jesus. Nós vamos ver igreja operando nos dons. Até a volta de Jesus nós vamos ver igrejas e vamos ver crentes operando nos dons espirituais. Amém? Até a volta de Jesus. Eu fico feliz quando nós lemos a palavra de Deus, nós quebramos os paradigmas, porque nós precisamos de ter um povo culto, um povo sério, um povo que confia na palavra e um povo que opera no sobrenatural com sabedoria e inteligência do que está fazendo. Amém? Glória a Deus, deixando Deus operar através de nós, mas com consciência, irmãos. Agora, veja bem, vamos a um outro texto agora. Então, os dons, eles são dados, tá? Até a volta de Cristo, tá? Não havia apóstolos em Corinto, mas Paulo afirma que não faltava nenhum dom naquela igreja. Então, os dons não estão restritos aos apóstolos, mas é para toda a igreja. Agora, vamos para o segundo sofisma. O segundo sofisma diz assim: ministrar cura não é para todos. Não, esse é o segundo. O primeiro sofisma eu disse para vocês. O dom de cura cessou com os apóstolos. Esse é o primeiro sofisma. Só que eu te dei 2 textos para derrubar esse sofisma. Aí eu disse para você que os dons são eternos, é para derrubar o primeiro sofisma. É 1. Depois eu disse para você 2. Os dons são dados à igreja até a volta de Cristo. E isso é para derrubar o primeiro sofisma. Lá no seu aplicativo está direitinho lá. Só você abrir lá depois. Vamos lá. Estou fazendo propaganda do aplicativo. Está tudo lá. Segundo sofisma. Ministrar cura não é para todos. Já ouviu isso? Já ouviu? Ministrar cura não é para todos, não. Onde as pessoas se baseiam? Elas se baseiam em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 9. Vamos ler agora bastante texto. 1 Coríntios 12, 9. O que diz? 1 Coríntios 12, 9. Põe para mim, por favor. Everton. Vamos lá, está lá. A outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Agora versículo 11, Everton. Põe o 11 aí para mim. Esse é o 9, agora o versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Vai guardando, presta bem atenção no texto. Agora, no mesmo capítulo, versículo 28, Everton. Versículo 28, mesmo capítulo. Diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Versículo 29. Seguindo. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Versículo 30. Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Qual a resposta para essas perguntas? Qual a resposta para essas perguntas? Não. É sim ou não? Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos são apóstolos? Todos operam milagres? Não. Então, aí vem o sofisma. Qual é o sofisma? Ministrar cura não é para todos. Pastor, mas esse versículo, se eu olho esse versículo, isso não é um sofisma, isso é uma verdade. Se eu olho esses versículos aqui, então não é um sofisma, é uma verdade. Tá? Agora, o que é o sofisma? O sofisma, irmãos, é que ele pega parte de uma verdade, tá? E ele coloca como uma verdade toda.
Então, esse ensino, ele é uma arma na mão do diabo. Porque com esse ensino, Satanás paralisa a igreja, paralisa os crentes e, consequentemente, a obra de Deus. Por quê? Porque eu digo assim, eu não vou orar por cura porque não é meu ministério. Deus não me deu esse dom, então eu não vou orar por cura. Tá? Muitos líderes têm ensinado que ministrar cura não é para todos os crentes. Não é? Mas o que nós precisamos entender, e isso é uma revelação bem fresquinha que Deus me deu, porque eu gosto de ter entendimento das coisas, eu tenho que buscar o Espírito Santo. E quando você chega num texto desse, se você olhar só os teólogos, você vai por aquilo que eles pensam. Mas eu tenho que seguir, não os teólogos, eu tenho que seguir o Espírito Santo de Deus. Porque foi ele que escreveu a Bíblia. Então eu disse, Senhor, e aí? Me ensina isso. É isso mesmo? Aí o Senhor disse, não, você tem que entender uma coisa. Irmãos, é uma coisa tão simples, mas com os nossos olhos a gente não enxerga, precisa de olhos espirituais para enxergar. Sem os olhos espirituais você não enxerga, tá? Por quê? Porque existe uma coisa chamada dom e existe uma coisa chamada sinal. Vamos ver o que a Bíblia diz, tá? Quando a palavra de Deus fala de cura como dom, a cura como um dom, esses textos, eles são verdadeiros. O Espírito Santo reparte o dom a cada um como ele quer. Ele dá uns dom de milagre, outros dons de cura, outro dom de línguas, outro dom de profecia. Então, quando nós ministramos dons, falamos sobre dons, o texto está correto. O Espírito Santo dá a cada um dom. Tem todos dom de milagre? Não. Tem todos dom de curar? Não. Está correto. Então, quando nós estudamos os dons, quando nós estudamos a manifestação, a ministração do dom de cura, o dom de cura que o Espírito Santo dá, nem todos realmente têm. Perfeito. Algumas pessoas fluem em um dom, outras pessoas fluem em outro dom. Tá? Então, isso eu preciso compreender. Agora, quando eu chego em Marcos 16, versículo 17, 18. Marcos 16, 17, 18. Eu vou encontrar a cura não como dom, mas eu vou encontrar a cura como um sinal. A cura aqui não é dom. A cura aqui é um sinal. Tá? Estes o quê? Está falando que é o dom? Não, está falando que é um sinal. Esses sinais acompanharão quem? Preste atenção. O dom, o Espírito Santo escolhe quem ele quer. O Espírito Santo escolhe quem ele quer dar o dom de cura. Agora, esse texto está dizendo que os sinais não é o Espírito Santo que escolhe. É a pessoa que crê. Então, vamos imaginar que a gente está aqui em 150 pessoas, 200 pessoas. Se todos nós crêssemos, todos nós podemos operar esses sinais? Sim. Está entendendo a diferença do dom e do sinal? Então, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Continua, por favor, Everton. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e esses serão curados. Então, eu posso impor as mãos sobre o enfermo. Eu não tenho o dom de cura, o Espírito Santo não me deu o dom de cura. Mas eu posso impor as mãos sobre uma pessoa, orar por ela e ela ser curada? Posso. Não recebi o dom de Deus. Mas eu tenho fé. E isso se torna um sinal. E o sinal acompanha os que creem. Amém?
Você está entendendo? Aqui que está o problema, irmãos. É aqui que está o problema. Porque os teólogos pegam aquele texto lá e dizem que o Espírito Santo dá o dom a quem ele quer. Só que eles esquecem que é igual eleição, salvação. É a mesma coisa. Tá? Tem algumas pessoas que são eleitas por Deus desde o ventre. Paulo foi um. Eu sou separado desde o ventre da minha mãe. Jeremias foi um. Eu sou separado desde o ventre da minha mãe. Agora, quem não é separado desde o ventre também pode ser salvo? Pode. Pelo seu livre-arbítrio ele pode chegar, tá? E receber Jesus, aceitar Jesus, ser salvo. A mesma coisa aqui. O Espírito Santo, ele dá o dom a quem ele quer. Mas mesmo que o Espírito Santo não dê o dom, os sinais podem ser manifestos e podem ser operados através da vida de qualquer um de nós. Amém? Então é o seguinte, tem alguém doente, você pode orar por essa pessoa? Pode. É pela sua fé. É a sua fé que vai determinar. Está entendendo? Ah, mas eu não tenho o dom de cura. Você não tem, mas os dons acompanham aqueles que têm fé. E se eu tenho fé, eu posso orar e Deus vai manifestar o dom através da minha vida. Pode perguntar. Amém. Ó, eu tô filmando essa palavra. E eu quero que você fale no microfone para ficar gravada lá. Está entendendo? Amém. A paz, irmãos. Eu sou técnico de enfermagem, sempre trabalhei na UTI, no Natal. E eu sempre orei lá, sempre profetizei, falei para as mães sobre cura. E grandes milagres aconteceram lá, muitas curas. Pessoas curadas de câncer, de devolver órgãos que tinham sido retirados. E eu não entendia, porque eu não tenho o dom da cura. Mas eu tenho fé, e eu sempre profetizava em cima da fé, para as mães, para os pais. E Deus sempre operou maravilha na minha vida lá, em cura. Mas fora de lá, não. Amém. Então agora você está entendendo o que vai acontecer. Pela nossa fé, os sinais são manifestos. Agora, para poder confirmar essa sua palavra, para a gente entender melhor a sua palavra aqui, então nós podemos definir que a cura pode ser manifestada de duas formas. Primeiro, como um sinal, tá? E como sinal, veja bem, você operava, orava, ministrava pela sua fé e as pessoas eram curadas. A maioria das pessoas lá, com certeza, eram incrédulos. Perfeito? Porque o sinal, ele é para conversão do incrédulo. Está entendendo? Sinal é para conversão do incrédulo. Então, nesse aspecto, qualquer discípulo pode impor as mãos sobre os enfermos e ministrar com fé no nome de Jesus. Todos têm essa autoridade concedida por Jesus. Posso ouvir amém, irmãos? Amém. Se eu estou numa igreja pentecostal, você já estava pulando e dizia, hoje, amanhã mesmo eu estou orando. Amém? Está entendendo? Então, todos têm recebido essa autoridade do Senhor. A segunda coisa, que a cura pode ser manifesta pelo dom, que é o dom que o Espírito Santo dá. Agora vamos ao seguinte, eu ainda estou dentro do segundo sofisma, só que agora a gente vai falar algumas coisas para poder mostrar que esse sofisma, tá, ele não é verdadeiro, ele não é completamente verdadeiro. Tá certo? A palavra diz assim, Marcos 16, 20. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor,
e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Bem, então agora o que eu quero falar para você? Para poder desmistificar o sofisma, com esse texto eu quero dizer para você que os sinais seguem a palavra e não os apóstolos. Lê o texto. Lê o texto. Os sinais seguem quem? Os apóstolos saíram pregando e curando. Os sinais seguiram. Mas os sinais seguiram quem? Os sinais seguiram os apóstolos ou os sinais seguiram a palavra? A palavra. Os sinais não seguiram os apóstolos. Os sinais seguiram a palavra. O que significa isso, querido? Explica para mim, o que significa isso? Olha como nós temos sofisma na nossa cabeça. Porque a gente diz assim, não, para orar por mim tem que ser um apóstolo, para orar por mim tem que ser um bispo, tem que ser alguém com querubim ungido, né? Então, para orar por mim tem que ser... Não é isso, irmãos. Presta atenção numa coisa. O sinal segue o quê? Segue a palavra. Ele não segue o apóstolo, segue a palavra. O que significa isso? Significa que você precisa pregar a palavra. E quando você pregar a palavra, você ora que o sinal vai confirmar a palavra que você pregou. Por que muitas pessoas às vezes não são curadas? Porque você não pregou a palavra. Você tem que pregar a palavra para ela crer na palavra. O sinal é a credibilidade da palavra, não a credibilidade do apóstolo. Consegue entender isso? Então Deus sempre vai testificar o quê? A palavra dele. É por isso que tem pastores em pecado, que pregam e Deus salva e Deus cura através do cara. Mas como o homem está em pecado? Deus não está confirmando o pregador, Deus está confirmando a palavra dele. Orando a palavra, tem que orar sobre a palavra, ministrar a palavra e orar sobre a palavra. É exato. Amém. No Café com Deus está sendo ministrada a palavra, o pessoal está orando a palavra, a igreja está orando a palavra, é a palavra que é confirmada. Deus, ele confirma a palavra dele. Então, quando você for ministrar cura, ministra a palavra de Deus, né? Ministra que Deus cura, ensina que Deus cura, né? Desenvolva a fé da pessoa e depois você impõe as mãos e ora. Os sinais vão seguir a você, porque os sinais não seguem você, segue a palavra. E se você ministrou a palavra, o sinal se manifesta. Amém? Está entendendo, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Olha, nós vamos levantar um time aqui que vai orar por pessoas, hein? Tá? Nós vamos levantar um time aqui que não vai ter medo. Um time que vai orar em qualquer lugar. Tá? Um time de crentes aqui que vai ver o poder de Deus operando. No trabalho, em casa, na célula, em todos os lugares. Amém? Porque agora você já sabe que, eu não preciso de dom de cura para orar para uma pessoa, não preciso de dom de cura. Eu oro baseado na minha fé, os sinais seguem os que crerem, amém? E se eu ministro a palavra, a Bíblia diz que o Senhor confirma a palavra. Se eu estou dizendo para alguém que Jesus cura, que Jesus pode libertá-lo, então eu vou orar e o Senhor vai confirmar a palavra. Amém? Glória a Deus. Balaão era um profeta, lá do Velho Testamento, né? Teve algumas situações, mas Deus o ensinou a falar a palavra, e a palavra era confirmada. Amém? Vamos lá. Então veja bem, a cura e os demais sinais eram para a confirmação da palavra de Deus. Agora, querido, preste atenção numa coisa, Atos capítulo 1, versículo 8, tá? Descerá sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vocês serão, o Espírito Santo vai dar a vocês o quê? Poder, dunamis, tá? E para que o Espírito Santo vai te dar poder?
para ser testemunha, aonde? Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, quando o Espírito Santo dá poder, quando o Espírito Santo dá o dom, para que é o dom? Para você ser testemunha. Então, quando você testemunha, ele libera o dom, o poder sobre sua vida. Amém? Agora, vamos continuar desmistificando ainda o segundo sofisma. Tá? O dom de cura através dos presbíteros. Porque estão dizendo aí que era só os apóstolos, que a gente não tem, só algumas pessoas têm o dom, mas vamos ver Tiago 5, 14 e 15. Tiago 5, 14 e 15. Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então o que Tiago está ensinando? Tiago está ensinando o dom de cura através dos presbíteros, tá? Só que ele está falando quem? Se tem alguém doente, você pode chamar os presbíteros. Qual? O João, o Paulo ou o Joaquim? Quem? Todos, qualquer um deles. Mas o Espírito Santo não deu dom sobre todos eles de cura, não. E aí? E aí o Espírito Santo está dizendo, Tiago está dizendo, pode chamar os presbíteros, porque os presbíteros vão ungir em nome de Jesus, mas vão fazer a oração da fé. E os sinais acompanham aqueles que têm fé, que creem. Então os sinais vão acompanhar os presbíteros. Todo presbítero pode orar e deve orar. Amém? Amém? Então Tiago ensina até ungir com óleo. Mas a cura vem pelo óleo? Não. Como vem a cura? Olha o texto. Pela oração da fé. Pela oração da fé. Amém? A cura não está no óleo. A cura está na oração da fé. Amém? Esses sinais seguirão os que crerem. Então, se você crê, se você tem fé, o sinal... Porque se o camarada é presbítero, está na cara que ele tem fé. Para chegar no nível de presbítero é porque ele tem fé. Se ele não tiver fé, não põe ele como presbítero, não. Tá? Se ele não tem fé, ele não tem que ser nada. Nem pastor, nem presbítero, nem nada, não. Por quê? Supõe-se que o presbítero seja um homem cheio do Espírito Santo. Amém? O presbítero tem que ser um homem cheio do Espírito Santo, tem que ser um homem cheio de fé. Pode chamar qualquer presbítero. Irmãos, eu vou na fila daquele ali, aquele ali. Não, você não tem que ir na fila daquele ali, não. Você pode, qualquer um. Amém? Amém? Porque todos eles vão orar a oração da fé. Amém? Os nossos líderes de célula que oram pelo povo são homens de fé, são mulheres de fé. O Cláudio estava dando para mim testemunho essa semana de pessoas que foram curadas na célula dele. Coisa linda, irmãos. Coisa linda. Glória a Deus. Muito bem. Quem cura é Deus. Então, o presbítero faz a oração da fé, tá? E o Senhor o levantará. Quem é que levanta o doente? O Senhor. O presbítero faz a oração da fé. E é Deus quem levanta. Amém? Glória a Deus. Está entendendo? Agora, outra coisa que eu aprendo nesse texto. Outra coisa. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. O que Tiago está dizendo aqui? Implicitamente, Tiago está mostrando que algumas enfermidades são consequência de pecado. Tiago está mostrando que algumas enfermidades, estou falando que são todas não, algumas enfermidades são consequência de pecado. Está entendendo? Amém. Para a gente terminar esse sofisma aí agora, tá? O versículo 16, Tiago 5,16, ele diz assim:
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tá? Primeiro, Tiago fala dos presbíteros. Presbíteros. Mas agora vão tirar os presbíteros fora. Agora Tiago está falando de quem? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Então nós temos alguns ensinos nesse texto. Primeiro, quando o problema é pecado, antes da oração tem que vir o quê? A confissão. A confissão deve vir em primeiro lugar. Tá? Agora, a quem você vai confessar? Aí é ruim, né? Aí é ruim, né? Vamos imaginar que o irmão tem um WhatsApp muito comprido, muito grande. Não, queridos, nós todos temos que ser homens e mulheres, tá? Que tenhamos ética naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente fala. Se somos servos de Deus, nós não podemos ouvir as coisas e sair falando. Nós temos que ser pessoas confiáveis. Tiago está falando de uma igreja confiável, crentes maduros. Então Tiago está dizendo o quê? Pode confessar o seu pecado para o seu irmão. Tá? Se a doença é pecado, consequência de pecado, pode confessar para o seu irmão. Tá? E o que acontece? O seu irmão vai orar por você e a oração dele pode muito em seus efeitos. Então a cura vem pelas orações. Quando o problema é pecado, você deve primeiro confessar. Qualquer irmão pode orar por cura após a confissão? Pode. Qualquer irmão pode orar por cura depois da confissão do pecado. Tá? Agora, Tiago usa a palavra justo. O que é justo aqui? Significa alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus, que anda em santidade e que tem fé. 3 coisas. Foi justificado pelo sangue de Jesus, ele anda em santidade e ele tem fé. Aí você pode confessar seu pecado a ele, que ele vai orar por você e você vai ser curado. É impressionante isso, irmãos. Porque a gente tem uma ideia de que tem que ser o apóstolo, o bispo, o pastor. Qualquer um que tem fé no poder do nome de Jesus pode ministrar cura. Eu vou repetir, vocês não ouviram. Qualquer um que tem fé, salvo, lavado pelo sangue de Jesus, que tem fé em santidade, pode ministrar cura. Amém. Você está entendendo? Você pode trazer libertação para o seu irmão. Você é corpo. Amém? Glória a Deus. Bem, vamos para o terceiro sofisma para a gente terminar. O terceiro sofisma diz assim: a cura não é para todos, nem todos são curados. Você já ouviu isso? Já ouviu isso? Nem todos são curados. A cura não é para todos. Isso é um sofisma. A salvação é para todos? É. 2 Pedro, tá? Lá no capítulo 3, versículo 9, diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem, tá? À revelação do Filho de Deus, né? Então, da mesma forma, a cura é para todo mundo. Todos podem ser curados. Eu acredito que essa é a vontade de Deus. Mas por que eu acredito que todos podem ser curados? Então vamos aos textos, 3 textos que eu vou te dar. Jesus curava todas as pessoas que iam a ele, tá? Por isso que eu creio que todos podem ser curados. Primeiro texto, Mateus 4:24. Esse é o primeiro texto. E a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os
curava. Mateus 8,16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Mateus 12,15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Todos. Se Jesus curava todos que iam a ele, isso mostra que a cura é para todas as pessoas. Amém? Não tem um que ele disse, não, você não pode ser curado, não. Então, nós vamos estudar profundamente as questões relacionadas à cura. E quando a cura não acontece, geralmente o impedimento está no campo espiritual do enfermo ou do ministrador, mas nunca do poder do Espírito Santo em curar. Amém? Você está entendendo? Nunca é Deus que não pode curar, é Deus que não quer curar, é Deus que não tem poder para curar. Não, o problema sempre vai estar ou no enfermo ou no ministrador, mas não em Deus, nem na palavra. Amém? Deixa eu falar uma coisa só aqui agora, para a gente encerrar com isso, você vai entender. Tá? Irmãos, eu creio pelo que eu tenho estudado, Deus, Ele almeja a cura de todas as pessoas. Nem todos são curados, mas Deus quer a cura de todas as pessoas. Ele quer. Tá? Se não fosse assim, algumas pessoas que foram a Jesus voltavam sem ser curadas. Tá? Agora, quando Deus não cura, tem um momento que Deus não cura? Tem um momento que Deus não cura. 2 Reis 13:14. 2 Reis 13:14, nós vamos ler assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. 2 Reis 13:14. Esse texto mostra que o profeta Eliseu foi usado até para ressuscitar um defunto. O filho da sunamita, ele foi usado para ressuscitar o menino. Então Eliseu foi usado em curas? Foi. Eliseu foi usado em tudo por Deus. Tá? Mas o Eliseu ficou doente. E a enfermidade dele, a Bíblia diz que era a enfermidade da qual ele ia morrer. Como é que eu entendo esse negócio? Irmãos, Reinhard Bonk é um homem que, através do ministério dele, mais de 77 milhões de pessoas se converteram durante o ministério dele na África. Você não tem ideia do que é 77 milhões de pessoas. Você não tem ideia do que é isso. Esse camarada, nas cruzadas dele, as pessoas levantavam muleta, levantavam cadeira de roda e saíam andando. Nas cruzadas dele, os cegos enxergavam. Nas campanhas dele na África, todo tipo de cura que você possa imaginar acontecia. Hoje, ele está nos Estados Unidos com câncer. E o ministério dele já foi passado para Daniel Colenda. Tá? Como nós entendemos um negócio desse? Nós entendemos da seguinte maneira. Todos nós, tá, irmãos? Todos nós vamos morrer, a não ser aqueles que serão arrebatados. Amém? Amém. Graças a Deus, eu estou no meio de um pouquinho desses que estão aí comigo. Vamos lá, né? Nem todos vão ser arrebatados, porque nem todos se manifestaram, né? Então isso significa que vocês vão morrer mesmo, né? Mas eu estou entre aqueles que seremos arrebatados, né? Amém? Mas quem não for arrebatado vai morrer. Para morrer, você vai ter que ter uma enfermidade, senão você não morre. Né? Tem que ter uma enfermidade, um acidente, coisa assim.
Mas a Bíblia diz que Eliseu era enfermidade para a morte. Então tem enfermidades que Deus não cura? Tem enfermidade que Deus não cura. É aquela enfermidade que é para morte. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, o Senhor, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Tem momento que Deus nos quer lá em cima, e quando Ele quer a gente lá em cima, Ele vai deixar a enfermidade matar. Porque é projeto dele, a morte. Deus quer que o cara suba. Nesse caso, você vai orar e ele não vai ser curado. Por exemplo, irmã Eurides. A irmã Eurides, em novembro passado, no ano anterior, eu ia comprar minha passagem para ir para Israel em abril, na festa de 70 anos de Israel. O Espírito Santo disse para eu não comprar, porque até abril ela ia. Eu não disse nada para ela, fiquei quieto. E ela crendo na cura, crendo na cura, crendo na cura, toda vez que eu ia lá. Irmãos, eu fiz campanha de cura com ela. Eu falei, vai lá que Deus está precisando da minha oração. Eu fiz campanha de cura para Deus mover, para mover os céus. Eu jejuei por ela, fiz campanha com ela. Mas ela se foi. Chegou uma semana antes dela ir, Deus falou com ela. Ela me chamou e disse assim, Deus disse que vai me levar. Eu falei, eu sabia disso desde novembro, mas eu estou orando com você porque por causa da sua fé, eu estou junto com a sua fé aí, para Deus mover. Então, que enfermidade foi aquela? Foi a enfermidade que Deus deixou para quê? Para levá-la. Então, é a mesma enfermidade do Eliseu, a enfermidade da qual ele havia de morrer. Quando Deus quer levar, aí você vai orar e a pessoa não vai ser curada. Mas também Deus vai te dizer por que Ele não está curando. Está me entendendo? Fora isso, eu creio que nós podemos orar a Deus para que Ele possa curar de toda a enfermidade. Amém? Se a pessoa, como diz o pastor Diego, se a pessoa não tiver com a senha na mão, você pode orar que Deus vai curar. Você tem que ter fé. Amém? Amém? Você entendeu? Mas quando ela está com a senha na mão, Deus também te fala. Você sabe. Amém? Glória a Deus. Bem, eu quero terminar essa ministração. Então nós tiramos hoje 3 sofismas da nossa cabeça. Muito bem. Agora o último texto que eu quero ler para a gente orar. Tá? É 1 Coríntios 12:30. 1 Coríntios 12:30. O que diz a palavra? Procurai com zelo os melhores dons, os maiores dons, dessa forma aí. O que significa isso? São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Todos operam milagre? Não. Tem todos o dom de curar? Não. Mas põe o próximo versículo. Tá? Mas, olha que tem um mas. Eu gosto desse mais em alguns lugares. Ainda bem que tem um mais, irmãos. Mas procurai com zelo os maiores dons. Ainda que você não tenha, a Bíblia está dizendo que você pode pedir por eles e buscá-los. Amém? Amém? Se eu posso buscar, então eu vou buscar. Amém? Glória a Deus. Agora, tendo ou não, eu posso ministrar, orar por cura? Posso. Porque os sinais seguem os que crerem. Agora, eu vou terminar dizendo para você uma coisa. Eu estava lendo hoje que Todd White, não sei quantos conhecem Todd White aqui, mas eu já ouvi pessoalmente algumas vezes. Todd White, esse camarada estava numa clínica de recuperação em Nova York, num projeto do David Wilkerson. Tá? E o camarada com a família detonada por causa das drogas.
Mas lá no centro de recuperação ele ouviu Deus falando com ele. Ele leu a palavra e ele recebeu um chamado de Deus. E ele deixou o centro de recuperação antes de terminar o período dele. Graças a Deus, realmente ele ouviu o Senhor e ele então veio para a cidade, restaurou a família, tá? E começou a desenvolver a palavra de Deus. Ele disse assim: esses sinais seguirão os que crerem. Eu creio, então eu vou orar por cura. Irmãos, ele começou a orar por cura. Tá? E orou por 1, por 2, por 3, nada de ser curado. E ele continuou orando por cura. Mas o camarada era tão ávido pela palavra de Deus e crendo que a Bíblia era real, que se a pessoa não era curada, ele dizia: mais uma hora vai ser, a Bíblia está dizendo que é verdade, eu creio no poder da minha oração, eu creio na minha fé, eu tenho fé. E ele continuou ministrando. Todo restaurante que ele ia, ele encontrava alguém para orar pela pessoa. Orava pelas garçonetes, orava pelos os bêbados no meio da rua, ele orava por tudo enquanto ser vivo que ele encontrava na frente, ele orava. Irmãos, ele orou por 700 pessoas. Sabe o que é você orar por 700 pessoas? Sem elas serem curadas? Eu creio que na 20ª a gente já pararia o nosso ministério, né? Orei por 20, não deu certo. Então, Deus não quer esse negócio para a minha vida, não. Todd White orou por 700 pessoas, sem ver resultado. Mas depois dos 700, ele começou a ver resultados. Todd White ministra no mundo inteiro. Se você ligar para ele, buscar uma agenda dele para vir aqui, ele não tem agenda. Agora, o 701. O 701 sabe como foi? O 701 é o seguinte: ele simplesmente, quando foi orar pelo homem, tá? Deus abriu a visão dele, e ele enxergou todo o problema de coluna e o problema de enfermidade que o homem tinha nas pernas. E ele chegou para o homem e disse: olha, o senhor tem isso, tá? E eu vou orar pelo senhor agora. Deus abriu os olhos dele no 701, até 700 nada aconteceu. Mas no 701 Deus deu a ele palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Agora, irmãos, Todd White chega no restaurante que eu tive lá em Curitiba, lá com Todd White lá, já 2 vezes. Ele chega no restaurante, ele para tudo. Onde ele chega, ele para. O shopping, assim de gente em torno dele quando ele chega no shopping. Porque ele olha para uma pessoa, ele chega até ela e ele fala a palavra de sabedoria que Deus ministrou na vida dele para aquela pessoa, e ele vê a enfermidade, ele repreende a enfermidade, daqui a pouco está assim de gente fazendo fila para ele orar. Onde ele vai, tem uma fila de gente. Tá? Por quê? Porque ele resolveu colocar a palavra de Deus em prática. Eu creio. Mas não deu certo com 1, não deu certo com 10. Insiste. Lembra do Todd White. O seu ministério pode estar parado porque você desistiu de orar. Porque você achou que Deus não vai fazer. Deus quer ver a sua persistência. A sua persistência. Então ore, irmãos. Nós vamos levantar aqui um exército de pessoas que vai orar. E pela fé Deus vai fazer. Amém? Mas Deus não está fazendo. Não, mas Ele vai fazer, é a palavra dEle. A palavra, Ele sempre garante a palavra dEle, Ele vai fazer. Amém? Então pegue o exemplo do Todd White. Então o que a Bíblia diz? Buscai com zelo os melhores dons. Quantos querem o dom de milagres? Quantos querem operar no dom de curas?
Então fique em pé. A Bíblia diz que é para a gente buscar. Amém? Amém? Pastor Diego está nos dando uma ideia aqui, ó. Um desafio para você aqui agora. Tá? Já que a gente está numa escola de cura, primeiro, tá? Eu vou pedir você para não faltar na próxima quinta. Nós estamos numa escola de cura, amém? Segundo, eu vou pedir você para jejuar, e essa semana pede a Deus para colocar uma pessoa na sua frente que precisa de oração, e você vai orar por ela. Amém? Tá certo assim? Você vai pedir a Deus para colocar uma pessoa na sua frente que esteja enferma e que você vai orar por cura na vida dela. Amém? Quinta-feira você vai dar o testemunho. Quem recebe aí é o desafio. Amém? Então quinta-feira você vai vir testemunhar aqui à frente, hein? Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, procurai com zelo os maiores dons. Então curva a sua cabeça e peça ao Espírito Santo esses dons. Pede o Espírito Santo para te dar esse dom. E se alguém veio para cá enfermo, enquanto os irmãos estão orando, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, que nós vamos ministrar na sua vida também. Ore, meu irmão, pedindo os melhores dons ao Senhor, buscando o dom de cura, dom de milagres, o dom de profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Peça a Deus esses dons.